noite, amados. Alegria aqui, mais um domingo aqui na frente, estar perto de vocês. Mamãe, Juru, tia Edla, família Buscapé, Jacobina, Panambi, Miguel Calmon, um beijo para vocês. Eu não posso deixar de mencionar aqui duas pessoas, que é Sarinha, nossa bailarina missionária do sertão, também está vivendo o seu milagre de caminhar, está em investigação do processo, fazendo seu tratamento também de uma dificuldade de caminhar. Ela está ali no EC, nossa bailarina missionária veio do sertão e está ministrando lá no Hospital da Criança. E quando eu cheguei lá para visitá-la, Sarinha, ora aí por mim, viu, que você está aqui, tem um tempinho aí, ora aí pela gente. E a igreja continua orando por você, Sarinha. E doutor Ferreira, que trabalha comigo no Hospital da Mulher, está assistindo em casa, me pediu para assistir, para participar desse momento, mesmo que à distância, mandar um beijo para ele e para a família também, que também vive esse momento de uma doença que também o deixa com dificuldade de caminhar, mas também já está vivendo o seu milagre. Ele teve contato com a nossa comunidade, com a nossa igreja, com Jesus Cristo, e ele já experimenta isso, está lendo o Evangelho, enfim, já esteve aqui uma vez com a gente e está sempre buscando. Um beijo para essas duas pessoas que já estão experimentando esse milagre na vida, dando testemunho da presença de Jesus na vida delas duas. Amém? Pedi para os meninos da mídia colocar aí João 5, de 1 ao 12. É um trecho bem conhecido, pessoal. Eu venho aqui com grande alegria, assim, estar hoje aqui. Eu queria deixar esse tom de bênção assim na minha vida. Eu queria dividir com vocês, não só um milagre que eu recebi ao chegar aqui, e há 6 anos atrás, e não aconteceu só um milagre na minha vida, mas houve um redirecionamento, houve uma transformação da minha vida, em que eu experimentei um milagre, uma mudança de rota na minha vida, com a presença de Jesus, ao chegar aqui. E o tom de hoje que eu queria deixar para vocês é como um daqueles 10 leprosos que volta para contar o milagre que aconteceu, um daqueles cegos que volta para contar que, rapaz, eu agora estou enxergando, ou um daqueles paralíticos que volta para dizer, rapaz, também não sei o que aconteceu não, só sei que estou caminhando, estou andando e Jesus está presente na minha vida. Esse era o tom que eu queria apresentar hoje, dividir essa mensagem do Senhor na minha vida, e que a gente divide aqui toda semana. Eu vou ler aqui e vamos acompanhar junto. Deixa eu botar aqui meu relógio aqui para eu acompanhar, para eu não deixar vocês aí esperando eu falando demais. João 5, começa assim. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água, pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem, que tinha uma enfermidade, ou era paralítico, há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, tu queres ficar curado? O homem enfermo respondeu-lhe, Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado, e tomou o seu leito e andou, e aquele dia era o sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é dia de sábado, não te é lícito carregar teu leito. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele mesmo disse, toma o teu leito e anda. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado pela tua misericórdia sobre a minha vida, obrigado pela tua graça aqui nesse lugar, Senhor. Faz com que os nossos corações estejam férteis, abertos para receber a tua palavra hoje aqui nesse lugar, como a gente faz toda semana aqui, meu Deus. Que o Senhor sensibilize os nossos corações, que a gente possa aprender, conhecer mais de ti aqui nesse lugar, através da tua palavra,
através da tua fala aos nossos corações, Senhor. Abençoa todos que estão aqui, nos dá a revelação daquilo que o Senhor quer para a nossa vida e que a gente possa sair daqui caminhando, levantando e olhando sempre para Ti. Te entregamos o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Foi um milagre, um trecho bem conhecido, e é um milagre bem famoso. A gente podia começar com aquele título, A Espera de um Milagre, aquele filme tão conhecido do Tom Hanks, que fez sucesso de bilheteria. Vocês lembram, muitos viram esse filme. Conta a história de um escravo, John Coffey, que foi condenado ao corredor da morte por um crime que não havia cometido. Então ele foi para o corredor da morte e estava lá esperando, de fato, a sua salvação, o seu milagre de ser libertado de algo que não cometeu. E ele tinha um dom que era curar as pessoas, e o filme gira em torno dessa tensão, à espera do milagre. Nossa história gira na mesma direção, ela vai em torno da mesma direção. Aquele paralítico estava ali há 38 anos aguardando o seu milagre, e contudo, hoje nós temos algo além do milagre. Hoje vamos experimentar algo muito mais forte, algo com muito mais revelação para nossas vidas, a respeito dessa palavra de Deus. Eu queria que vocês deixassem o Espírito Santo falar ao coração de vocês. Eu também fui ministrado algumas vezes, sou ministrado o tempo inteiro a respeito desse milagre, e hoje a gente vai entender porque às vezes a nossa vida se encontra paralisada, e como a gente pode fazer para destravar essa nossa paralisia que muitas vezes a gente vive em algum momento da nossa vida. A gente viu aí que toda a cena, toda a história do milagre acontece nessa região aí de Jerusalém, que é próximo a um tanque, que é o tanque de Betesda. Betesda significa Casa da Misericórdia. Então as pessoas ficavam ali em torno daquele tanque de Betesda, e vários enfermos. Era uma crença, algo comum na época de Jerusalém. O tanque de Betesda ficava na região norte de Jerusalém, do lado de fora das muralhas. Ele descreve aí para a gente que ficava próximo à Porta das Ovelhas. A tradição judaica conta que no Antigo Testamento, muitas ovelhas que eram levadas para o sacrifício eram lavadas, banhadas nesse tanque que ficava fora da cidade. E com o tempo, depois do cativeiro babilônico, eles começaram a utilizar esse tanque as pessoas utilizavam esse tanque para se banhar, enfim, se purificar, fazia parte lá do ritual judaico, antes de irem ao templo, oferecer, enfim, seus sacrifícios. E na época de Cristo, a gente via essa grande quantidade de pessoas, porque existia uma crença na época, por conta da presença da cultura greco-romana lá, do deus Esculápio, o deus da medicina, que era o deus da cura. Então, Murilo, mas Jerusalém, tão tradicional, tão rigorosa nas suas tradições, tal. Jerusalém, nessa época, a gente lembra que ela era colônia de Roma. Ela fazia parte do Império Romano, e existia um acordo político em que as tradições religiosas eram preservadas. Entretanto, existia muita influência da cultura greco-romana ali naquele lugar. E o deus da cura, o deus Esculápio, era o deus que exigia algumas ofertas, alguns rituais, e isso já permeava a sociedade da época. Então, era comum ver judeus, pessoas da religião judaica, se comportando como um pagão ali naquela. Então, Jerusalém vivia toda essa contradição que existe, nada muito diferente do que a gente vive hoje aqui. Apesar do Brasil ser uma nação católica, uma nação cristã, evangélica, a gente tem vários tipos de tradição. Jerusalém convivia com essas contradições na sua sociedade. E Jesus se dirige àquele local e, à vista de longe, aquela multidão de enfermos, cegos, mancos, e esse homem enfermo, esse paralítico que estava lá há 38 anos, ali naquela região.
Obrigado, Sérgio. E Jesus, ele está presente naquela cena, ele olha para aquele monte de enfermos lá, preso a uma crença religiosa, e ele enxerga de longe um homem naquela condição, ele vai de encontro àquele homem e enxerga aquilo que nem o homem podia ver, apenas Cristo podia ver, o que angustiava o coração daquele homem. Então, Jesus se dirige até ele e as pessoas podiam perguntar assim, mas rapaz, como é que Jesus vai lá, tal? Será que em pleno sábado Jesus vai lá curar aquele homem? Enfim, no meio de uma tradição tão rigorosa. A gente lembra que essa cura foi realizada num sábado, que era proibido. O sábado era uma das formas que os sacerdotes da religião judaica controlava o comportamento das pessoas. Era uma forma de controle daquilo que as pessoas faziam. E existia uma lista de ações que era proibida naquele dia de sábado, inclusive curar pessoas, inclusive carregar o próprio leito. As pessoas que conviviam em Jerusalém nessa época, eles passavam por esse rigor do controle do comportamento daquilo que eles faziam. E essa é uma cena que Jesus, ele é bem enfático, porque ele vai direto no coração do problema religioso que afligia Jerusalém, que era o controle das pessoas a partir da religião, a partir do comportamento em relação ao sábado. E em pleno sábado, Jesus vai lá e cura aquele homem enfermo. Logo no sábado, um dia tão... João, ele cita um outro milagre mais adiante, que acontece num tanque também, no tanque de Siloé, que acontece exatamente no sábado. Então, as curas acontecem exatamente no sábado, para que Jesus apresentasse para aquelas pessoas que vocês estão aprisionando as pessoas aqui, através desse hábito, através desse comportamento. E no meio de um sábado, Jesus foi lá, se dirigiu àqueles paralíticos, e o homem, ao avistar Jesus naquela condição, estava lá paralisado, lá no canto dele, já há 38 anos, ele não consegue nem pronunciar, dizer aquilo que o afligia. Na hora que Jesus pergunta para ele assim, Jesus está no versículo 6, fala assim, Jesus vendo o paralítico, né, deitado, sabendo que ele estava naquele estado há muito tempo, disse, você quer ficar curado? O homem paralítico fala assim, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Ou seja, o homem estava naquela condição há 38 anos e ele nem sabia aquilo que ele queria. Então, de fato, muitas vezes as pessoas se encontravam naquela condição, nada muito diferente do que a gente vive hoje, e às vezes a gente nem sabe aquilo que a gente quer. Aquele homem vivia preso aos conceitos da religião, preso às tradições religiosas, e isso o impedia até de enxergar de fato a vida. E naquele momento, mesmo sem saber o que ele queria, mesmo sem poder discernir, aquele homem estava ali diante de Cristo, o Filho do Deus vivo, sendo inquirido, sendo perguntado a respeito da vida dele. Mas no meio de uma multidão, Murilo, aquela multidão toda lá, por que que logo aquela pessoa, aquele homem paralisado há 38 anos, a relação de Deus com a gente, ela é de forma muito pessoal. Essa experiência de milagres, as pessoas já haviam experimentado isso quando passaram pelo deserto. Eu queria que os meninos da mídia colocassem aí Deuteronômio 2, 13 e 14, só para a gente relembrar esse fato. Então, durante 38 anos, durante 40 anos, o povo saiu do cativeiro do Egito e transitou pelo deserto, aguardando a entrada em Canaã, e durante esse período de 38 anos, vários milagres aconteceram ali com aquele povo. No entanto, aquela experiência milagrosa, aquela experiência maravilhosa que todo aquele povo viveu ao sair do Egito, ela não serviu para transformar o coração das pessoas. Então, foi necessário que uma geração inteira morresse para que a próxima geração tivesse
a revelação e a fé de crer na promessa de Deus sobre a vida deles para poder ter acesso à terra prometida. Eu vou ler para vocês se lembrarem. Agora levanta-se e passe um ribeiro de Zered, assim passamos o ribeiro de Zered, o 14. O tempo que caminhamos, desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos. Pode continuar. Até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu no meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. Jesus já sabia, Deus já sabia que lidar com o povo dele através de milagres, através das curas, não tinha transformado o entendimento daquelas pessoas. A relação com Deus, ela é pessoal. Então, no meio de uma multidão de enfermos, pessoas paralisadas, sem enxergar, pessoas sem poder caminhar, Jesus avista aquele homem e vai diretamente no coração. Ele vê o que aquele homem sente, ele sabe o que de fato aquele homem está passando, aquela angústia de estar ali 38 anos solitário. Ele cria um monte de coisa na cabeça dele. Poxa, se alguém me carregar aqui, mergulhar nas águas, nessas águas milagrosas, eu vou poder experimentar o milagre da minha vida. Essa crença era uma crença que era fundamentada, como eu falei para vocês, lá na cultura greco-romana, e muitas pessoas viviam esperando esse milagre. Poxa, você está ali diante do Deus vivo, o Filho de Deus na sua frente, você ainda está criando coisas, você ainda está experimentando e vivendo experiências que você mesmo criou, que outras pessoas criaram, nada muito atual do que aquilo que a gente vive hoje. Essa experiência da gente criar algumas barreiras na nossa mente que nos impede não só de experimentar o milagre de Deus em nossa vida, mas também de vê-lo, de enxergá-lo, de discernir a presença dele em nossas vidas. A gente começa a criar barreiras na nossa vida que isso nos cega de enxergá-lo. E não só a questão de vê-lo, de sentir, de experimentar a presença de Deus na nossa vida, mas até depositar as nossas crenças, as nossas esperanças em outras pessoas. Muita gente, assim como aquele paralítico, colocou tudo aquilo que ele esperava da vida, toda a sua esperança, na condição de pessoas que podiam carregá-lo, de pessoas que podiam levantá-lo pelos braços, pelas mãos e mergulharem ele ali numa fonte de águas milagrosas para ele poder sair dali e experimentar o milagre dele. E isso a gente vive hoje o tempo inteiro, faz parte da nossa cultura também moderna. Estamos longe do Império Romano, existem outros impérios hoje, e essa luta sempre foi contra o pecado, é a mesma luta que a gente experimenta aqui hoje. E eu me lembro que eu vivi essa luta. Quando eu vou a essa passagem, quando Deus fala ao meu coração, em João 5, a cura do paralítico, eu me lembro muito da minha época, em que, quando eu tive de fato esse contato, essa experiência com Cristo, foi exatamente por volta no final da minha terceira década de vida. Então eu estava ali próximo dos 40 anos, quando eu também criei na minha mente algumas condições semelhantes a esse paralítico aqui. Então eu criei na minha mente que o meu milagre seria vivido a partir da minha própria experiência de trabalho. Então todos aqueles manuais de gerenciamento financeiro, não estou falando contra a gente seguir toda uma estrutura de planilha, controlar suas finanças, mas eu achei que o meu trabalho me daria essa cura milagrosa da minha ansiedade, do meu medo do futuro. E durante quase 40 anos eu vivi paralisado, embora me movimentando do ponto de vista de trabalhar, sair e voltar, mas eu fiquei paralisado porque eu não tinha, apesar de conhecer, ver, estar presente, mas eu ainda não tinha experimentado de fato essa revelação de Cristo para a minha vida, como esse homem estava ali há 38 anos esperando aquele movimento. Então eu também imaginei que o trabalho me daria essa experiência milagrosa para a minha vida. A gente trabalha com várias pessoas em que a gente leva isso muito para a nossa rotina, né? Não, eu quero ter ali a minha renda garantida para que eu possa viver em paz, viver descansando, viver aposentado.
a briga pela independência financeira, o medo do futuro em relação à família. Então, eu vivia toda essa angústia na minha rotina diária, e eu achei que o meu tanque de Betesda, o meu trabalho, me daria esse milagre. Eu poderia vivê-lo a partir daquela experiência no meu ambiente de trabalho. Uma das minhas rotinas, assim, tão extenuantes de trabalho, eu muitas vezes saía de casa, era a minha rotina sair de casa às 4h30, 5 horas da manhã, e passava por 2 hospitais, antes de ir para um terceiro hospital, e eu me lembro de, muitas vezes, sair de casa e não ver meus filhos. Não foram poucos meses, não, foram anos. Então, eu vivi anos saindo de casa antes das 5 da manhã, ou próximo das 5 da manhã, para que a minha vida desse tempo. Quando eu conseguia dormir em casa, eu sempre chegava depois das 10, 11 horas da noite, quando os meus filhos já estavam dormindo. Então, durante um bom período da minha vida, durante longos anos, apesar desse movimento todo, a minha vida estava paralisada. Eu tinha esse controle na minha vida, então, a experiência de algumas vezes eu receber essa migalha, aos domingos, de 15 em 15 dias, eu sentar com eles para almoçar, viajar eventualmente, viagens inesquecíveis, mas a minha rotina, ela estava presa a essa experiência de milagre. Eu vivia dia após dia nesse movimento de aguardando o meu milagre, trabalhando para que eu chegasse naquele tempo da minha vida de experimentar não, agora eu vou parar, e esse dia nunca chegava, até que todas as minhas expectativas de nunca aparecer ninguém para me carregar e me colocar lá, ou de o anjo chegar e borbulhar e eu cair dentro lá e sair de lá com o meu problema resolvido e eu poder ir para casa todo dia, viver lá com minha família, aproveitar os grandes momentos com a minha família, ou dividir a mesa com os irmãos, isso eu nunca tive. E até, de fato, eu encontrar Jesus na minha vida, e de fato eu obedeci a um comando, ele viu em mim aquilo que me angustiava, mesmo sem entender, e eu pude experimentar aquilo que esse paralítico viveu naquele momento da vida dele. Essa semana, alguns amigos conversando no ambiente de trabalho, e aí o tanque de Betesda dessa semana ficou o tempo inteiro no meu coração, e os amigos conversando ali, com toda aquele guia de instruções de independência financeira. Não, eu faço investimento, eu tenho todo o meu controle ali arrumadinho, para que se tiver qualquer coisa, eu passe 6 meses de boa ali, tranquilo, mantendo a minha renda, e se por acaso eu morrer, eu vou ter ali um seguro de vida que vai deixar minha mulher e meus filhos bem de vida. E aí, aquele momento, aquela discussão ali, eu cheguei para eles ali e perguntei: rapaz, se por acaso você morrer de fato, sair da existência, o que garante que a sua família vai desfrutar do melhor da vida? Você acha que essa escola, que essa comida que você está dando, que esse convênio que você está dando, que essa renda, esse é o milagre que sua família pode viver diante de um momento da história? Então, a gente fácil, a gente derruba os pilares daquelas falsas crenças que a gente vai alimentando ao longo da nossa vida. Então, uma simples pergunta desarrumou todo. Colegas de trabalho que apresentam para a gente nada mais, nada menos do que o que está nos manuais de gerenciamento da renda da casa, de independência financeira, mas o que aquele paralítico não via e ninguém percebia ali, era que de fato a cura não era na água milagrosa. A cura, ela não acontecia com o controle, o ajuste financeiro lá das planilhas, você fazendo aquilo, ou esperando aquilo de outras pessoas. A cura, o milagre, ele só acontece a partir do momento que a gente entrega a nossa vida financeira, o nosso casamento, a nossa vida, à soberania de Deus, à experiência com Cristo. Então, não existe controle da vida sem Jesus estar no controle. Então, você precisa fazer o seu controle, o seu ajuste financeiro. É saudável que você cuide da sua família, com todo valor, com
com toda a dedicação que eles merecem, a esposa, os filhos. Claro que você tem que cuidar disso, claro que você tem que fazer o seu seguro, mas a gente não pode viver em função disso. E o que eu passei para eles foi exatamente a experiência que eu vivi ali como paralítico de Betesda. Mais de 40 anos vivendo em função disso. Eu era muito alimentado pelo meu orgulho, porque eu acabava, poxa, eu sou um bom pai, então isso acabava sendo meu combustível. Até o dia que Deus, de fato, mostrou para mim, quando Ele tira isso tudo de uma vez só da minha vida, em que, de fato, eu fiquei à mercê dEle, eu e Ele, Cristo olhou para mim, dentro do meu coração, e falou assim, rapaz, não é por aí. Levanta e viva a vida. Essa experiência de viver Cristo na minha vida foi vivida aqui, ao chegar aqui, nessa comunidade, alguns anos atrás, que Cristo olhou para mim, enxergou de fato o que existia no meu coração e me fez andar. Eu atendi ao comando de levantar e andar e pude desfazer as minhas crenças, assim como aquele paralítico desfez as dele naquele momento, diante de Deus. O paralítico estava ali diante de Cristo e você ainda estava esperando seu sócio, esperando seu amigo, esperando seu vizinho, esperando seu colega de trabalho, esperando seu esposo, esperando sua família. Só Jesus consegue definir a direção da sua vida. O seu trabalho, a sua família, o seu casamento, a sua esposa, são instrumentos de Deus em que você pode ter de fato a experiência, são canais de ligação com Cristo. A experiência comunitária, a igreja, pode ser esse canal para Cristo se apresentar do mesmo jeito que Ele fez com aquele paralítico, mas nunca a gente pode colocar aquilo como prioridade antes de Jesus. Quando a gente coloca Cristo na direção das nossas vidas, o casamento ganha um novo sentido, o trabalho ganha um novo sentido, os milagres que a gente passa a experimentar ganham sentido, porque a gente vive além do milagre, a gente passa a viver uma nova direção de vida, a gente transforma o nosso entendimento, então a gente não fica preso a uma condição que nos beneficia ali, naquele momento. E quando eu volto hoje para vocês e posso testemunhar, contar, é exatamente isso. Quando eu vivi esse milagre e eu volto hoje para compartilhar com vocês, do mesmo jeito que Jesus apresentou para a gente esses princípios nessa cura desse paralítico, é com esse sentimento que eu trago no coração, é com essa vivência da presença de Jesus na minha vida que eu trago aqui para vocês. Então, hoje, a minha experiência antes do milagre de Jesus na minha vida, antes dele levantar para mim e dizer, levanta, Murilo, anda, eu sentava na mesa com meus filhos, naqueles momentos ali, e eu sentia aquele peso da responsabilidade, é como se eu estou cumprindo aqui uma responsabilidade de pai, eu estou cumprindo uma responsabilidade de marido, eu estou cumprindo uma responsabilidade no trabalho, eu carregava esse peso, porque eu me sentia obrigado. A partir da experiência com Jesus, eu pude desfrutar da presença de Deus na minha vida. Então, ao sentar hoje na mesa com meus filhos, às vezes minha esposa fica assim, por que é que tu fica parado olhando assim por meninos, fica parado olhando para a gente na mesa? É porque hoje, quando eu sento na mesa, a minha experiência é de fato experimentar o amor de Deus na minha vida. É como se eu tivesse demonstrando aquilo que de fato eu sou formado, aquilo que de fato eu sou feito. É aquela mesma natureza de amor que Ele me presenteou naquele dia do milagre e que eu posso sentar e desfrutar de uma experiência que vai além do milagre, uma experiência que realmente eu consiga desfrutar todo aquele almoço, todo aquele café da manhã, a minha experiência de levá-los para a escola hoje, coisa que eu nunca fiz. Eu cheguei a trabalhar mais de 100 horas por semana, teve mês que eu trabalhei 120 horas por semana. Então hoje, quando eu levo meus filhos para a escola, aqueles 15 minutinhos ali de chegada, é como se eu estivesse desfrutando do amor de Deus na minha vida. Eu fazia aquilo como obrigação, não que eu não gostava, eu gostava, meus filhos, estar com minha esposa, nas viagens, mas eu não conseguia viver a plenitude de Deus na minha vida. Aquele milagre que aconteceu ao chegar aqui há 6 anos atrás, quando eu recebi esse comando da presença de Jesus para levantar, era para que eu não ficasse preso naquelas minhas crenças, assim como aquele paralítico estava. Era que eu precisava levantar
e viver a vida, experimentar do Filho de Deus que estava ali na minha frente e que eu não conseguia ver, como o paralítico também não conseguia ver. Eu estava tão perdido que eu não sabia nem o que eu queria, do mesmo jeito que aquele paralítico também não sabia. E, sem saber o que eu queria, estar perdido diante das minhas crenças, eu apenas obedeci um comando de levantar. E hoje eu posso chegar aqui e testemunhar para vocês da presença do amor de Deus, em que eu posso viver com minha família, posso viver com minha esposa e posso viver com vocês no nosso compartilhar de mesa, todos os dias, todas as vezes que a gente se encontra aos domingos. Eu vou pedir para que vocês fiquem de pé nesse momento, para a gente meditar um pouquinho. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração agora. Jesus, Ele está aqui nesse lugar, a presença dEle é fiel e verdadeira. Eu testemunho isso ao longo desses anos aqui, muitos aqui também testemunham essa presença aqui hoje. Jesus é real, gente, Ele está aqui. Você chegou aqui hoje, não foi por acaso. Você pode até achar que você veio até aqui, mas foi Jesus quem foi até você. Eu vou pedir que você feche seus olhos agora, nesse exato momento, olhe para o seu coração, olhe para a presença de Jesus na sua vida. Ele está aqui nesse lugar, do mesmo jeito que Ele estava na minha vida, há 6 anos atrás ao chegar aqui, do mesmo jeito que Ele estava 2000 anos atrás, diante daquele paralítico ali, no meio de uma multidão de enfermos. Ele está aqui agora. Ele te ama, tanto é que Ele olhou para você numa noite de domingo como hoje. Ele olhou para mim há 6 anos atrás. Ele olhou para aquele paralítico no meio de uma multidão há cerca de 2000 anos atrás. Ele olha para você, olha para mim. Ele nos olha com amor. Ele nos olha se importando. Ele olha para você importando com o que você tem no seu coração. Mesmo que você não saiba o que você precisa para a sua vida, mesmo que você não entenda, mesmo que você tenha crenças, mesmo que você tenha criado ideias a respeito, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que eu preciso. Ele sempre soube o que aquele paralítico precisava, o que todos os enfermos precisam. A relação é com a gente, com cada um de nós, é comigo, é com você. Não precisamos mais ficar 38 anos esperando a presença de Jesus em nossas vidas. Ele é real, Ele está presente aqui nesse lugar. Olhe para o seu coração, escute a voz no seu coração, escute a voz do Espírito Santo ao seu coração. Do mesmo jeito que Ele fala comigo todos os dias, Ele fala com você, Ele fala hoje. Você não precisa esperar os 38 anos que o paralítico esperou, que eu esperei. Nós podemos atender esse comando de levantar hoje, tomar o nosso leito e carregá-lo e andar com Ele. Não precisamos ficar presos às nossas ideias. Tudo aquilo que a gente acha que é, não é. Aquilo que a gente acha que é, só Jesus sabe. Ele sabe o que tem no seu coração. Você só precisa dEle. E a pergunta que Ele nos faz é: se você quer ser curado essa noite, não precisa você pensar: mas o que é que eu vou dizer? O que é que essa pessoa vai dizer? Eu estou esperando essa resposta, eu estou esperando o momento ideal, do mesmo jeito que o paralítico esperava lá. Não faça isso. Atenda ao comando que o paralítico atendeu, atenda o comando que eu atendi há 6 anos atrás, atenda o comando que muitos aqui atendeu em seu momento da história, sem se perguntar por quê, sem se perguntar quando, e que a gente possa fazer o mesmo que aquele paralítico fez, que eu fiz, que muitos fazem aqui todo dia, toda vez que a gente senta junto.
Rapaz, eu não sei o que aconteceu com a minha vida, eu só sei que Jesus apareceu, mandou eu levantar e não tem explicação. Eu estou aqui para testemunhar aquilo que eu vivi e vivo todos os dias da minha vida. É isso que Ele quer. Se você quiser levantar hoje, eu quero orar com você aqui na frente. Se você sentiu no seu coração, se você ouviu a voz do Espírito Santo ao seu coração e você quer tomar essa decisão de segui-lo, de levantar, pegar seu leito e segui-lo, o momento é hoje. Você não precisa esperar os 38 anos. Você não precisa esperar os quase 40 anos que eu esperei. Você pode fazer isso aqui agora. Ele olhou para você no meio de uma multidão. Ele viu você no meio de uma multidão. Jesus viu o seu coração. Ele viu a sua angústia. Você não precisa saber o que é. Você não precisa criar fórmulas na sua cabeça. Você só precisa atender o seu comando. Se você quiser vir até aqui, venha até aqui à frente agora. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Do mesmo jeito que a gente vem fazendo isso a cada ano ao longo desses 2000 anos. Esse é o momento de você tomar essa decisão com Jesus, levantar, pegar seu leito e segui-lo. A gente pode fazer isso todos os dias das nossas vidas, e o dia é hoje. Que a gente não espere mais, o tempo que for, que a gente crie fórmulas. Não, vamos se livrar das fórmulas. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar para que você se levante e o siga. Precisamos continuar fazendo isso para que a gente possa experimentar não só o milagre que acontecerá aqui hoje, mas uma mudança de rota de vida, uma transformação de vida, que você possa experimentar o milagre da vida todo dia, ao acordar, ao dormir, ao estar com sua família, ao tomar um café, ao ir para o trabalho. O dia é hoje, a gente não precisa esperar, a gente tem que fazer isso hoje, agora. Pai amado, consagramos esse momento a Ti, Senhor. Te entregamos nossas vidas nesse exato momento em que a Tua presença é real e verdadeira entre nós, meu Deus. Senhor, o Senhor nos viu no meio de uma multidão de enfermos. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe o que a gente precisa. Muitas vezes a gente acha que a gente sabe o que a gente precisa. Muitas vezes a gente acha quem são as pessoas que podem nos conduzir, nos carregar e nos mergulhar num poço de Betesda, num tanque de Betesda. Mas só o Senhor sabe o que a gente precisa. Só o Senhor pode nos dar a ordem para levantar hoje e Te seguir, meu Deus. Nós queremos nesse momento levantar daquilo que nos prende. Nós queremos nos libertar, nos curar de todo nosso pensamento, de tudo aquilo que nos atrapalha de Te seguir, meu Deus. Sejam pessoas, sejam sentimentos. A gente sabe que não é o trabalho, a gente sabe que não é a casa. A gente quer viver o milagre todos os dias da Tua presença, Senhor. A gente quer experimentar a Tua vida, a Tua presença o tempo inteiro, meu Deus. A gente não quer se contentar com um simples milagre que acontecerá aqui hoje, da gente poder se levantar, de sairmos do estado de paralisia da alma e Te seguirmos. A gente quer viver isso todo dia, meu Deus. E a gente aceita que esse é o momento da gente não esperar mais. Não queremos mais esperar, Senhor. Toque em nossos corações, Senhor. Que a gente possa ouvir a Tua palavra em nossos corações. Que a gente possa nos mover em direção a Ti a partir desse domingo, a partir desse agora, Senhor. Que a revelação do eterno, que esse milagre que acontece aqui hoje seja a nossa experiência de vida, Senhor. Assim como aquele homem caminhou naqueles dias, hoje esse é o momento da gente caminhar, Pai. Alivia a nossa angústia, Senhor. Nos liberta daquilo que nos prende, Senhor. Nós queremos Te seguir hoje, meu Deus. Hoje é o dia de nos levantarmos, Senhor.